Descubra o Espírito Santo, a incrível revelação transformadora e divina para sua fé. No terceiro ano de Joaquim, enquanto as multidões se aglomeravam em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, a cidade fervilhava com a diversidade de peregrinos de várias nações. O ambiente estava carregado de expectativa e fervor, um eco das promessas que circulavam entre aqueles que esperavam o cumprimento da profecia. Entre eles, um homem chamado Eli caminhava, sua alma ardendo de fervor, mas também repleta de dúvidas. Ele ansiava por um toque divino, algo que o conectasse mais profundamente com a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo, com as palavras do profeta Joel ressoando em sua mente. E acontecerá, nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Conforme Eli se movia entre a multidão, as vozes dos peregrinos se misturavam em um murmúrio de esperança e incerteza. Seria aquele o dia em que as promessas de Deus se tornariam realidade? Ele observava os discípulos, sabendo que se encontravam reunidos em um local elevado. Algo dentro dele pulsava ferozmente, ele sabia que momentos extraordinários estavam prestes a acontecer. De repente, um som como de um vento forte encheu o lugar. Eli parou. O coração dele disparou ao ver línguas de fogo que apareceram sobre cada um dos discípulos. A presença do Espírito Santo fez-se visceral, transformando homens que antes estavam trancados, temerosos, em proclamadores ousados das grandezas de Deus. Era como se as barreiras do medo e da dúvida estivessem desmoronando em um único ato divino. Como pode isso? Eli pensou, vendo os homens falarem em línguas que nunca aprenderam, vozes se elevando em louvor. Ele sentia o peso de milhares de olhares, a confusão geral em meio à multidão. Algumas pessoas murmuravam, outras assistiam perplexas, e Eli se pegou questionando sua própria fé. O que isso significa? Será que isso é real? Eu também posso experimentar algo assim? Nesse momento, Pedro, tomado pela ousadia do Espírito, levantou-se e começou a pregar. Sua voz ressoava com autoridade, e Eli sentiu seu coração pulsar ao ouvir as palavras do apóstolo. Ele recitou a profecia de Joel, conectando o que estava acontecendo ao plano redentor de Deus. A promessa estava se cumprindo, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre todos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a mensagem de Pedro penetrava na multidão, Eli sentia algo se quebrar dentro dele. Ele olhava ao redor, vendo rostos transparecendo da mesma necessidade de transformação. Naquele espaço sagrado, seu coração estava em conflito, as correntes da dúvida estavam cedendo, mas a hesitação ainda o segurava. A expectativa estava palpável, e a ideia de se unir a esse novo movimento de fé tornava-se irresistível. Ao final da pregação, quando Pedro convocou todos a se arrependerem e se batizarem, Eli sentiu o clamor divino em sua alma. O que acontecerá em seu coração se ele der esse passo? Ele questionava sua própria dignidade, mas o chamado do Espírito começava a ressoar dentro dele. A jornada de transformação estava apenas começando, e Eli sentia que a nova era do Espírito estava ao seu alcance. Entre o que ele era e o que poderia se tornar, a resposta divina estava prestes a ser revelada. Enquanto Eli lutava contra suas incertezas, a atmosfera ao seu redor parecia eletrificar-se com uma energia sobrenatural. Ele não estava sozinho em sua inquietude, muitos da multidão estavam em um estado de fervor espiritual, suas vozes unindo-se em um clamor por libertação e esperança. A pregação de Pedro continuava a ecoar, imbuída do poder do Espírito, e cada palavra tocava delicadamente os corações ansiosos. Pedro falava sobre Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas que o próprio Deus ressuscitou dentre os mortos, cumprindo assim as promessas feitas aos profetas. As palavras de Pedro capturavam a essência do que todos ansiavam, a salvação.
pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2:39. Eli, diante da magnitude da declaração, sentiu sua alma pulsar. A promessa era para ele. À medida que o irmão em Cristo proferia a mensagem de esperança, Eli se viu lutando contra as correntes do passado que o mantinham preso. Como poderia um homem tão imperfeito fazer parte deste grande plano redentor? A multiplicidade de línguas ecoando ao seu redor era um testemunho do que Deus estava fazendo, um sinal visível da diversidade e da unidade do povo de Deus. Ele se recordou das palavras de Isaías: as nações verão a sua justiça, e todos os reis, a sua glória. Isaías 62:2. Nesse dia, a justiça de Deus estava se manifestando de maneira extraordinária. Tomado por uma onda de ousadia, Eli decidiu que não se deixaria vencer pelo medo. Ele começou a avançar em direção ao grupo dos apóstolos, seus passos firmes, seu coração acelerado. Ao se aproximar, foi surpreendido por uma mulher que estava ao seu lado, com lágrimas nos olhos, proclamando: o Espírito Santo nos uniu, e precisamos nos arrepender e buscar o Senhor agora. As palavras dela ressoaram em sua alma e acenderam um fogo dentro dele. O Espírito estava chamando. A união daquele pequeno grupo de seguidores se tornava a tempestade que ele precisava para romper com seu passado. Enquanto Eli se preparava para se juntar ao batismo, Pedro olhou diretamente em seus olhos e, com um sorriso acolhedor, exclamou: arrependa-se e faça-se batizar, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Ouvindo isso, Eli percebeu que não se tratava apenas de um ato simbólico. Era uma entrada numa nova realidade. Ele estava pronto para a transformação que o Espírito Santo poderia trazer à sua vida. A certeza do perdão que o aguardava pulsava em seu peito. Finalmente, Eli se aproximou da água, onde homens e mulheres se reuniam, prontos para receber o dom do Espírito. Ele se ajoelhou, seus olhos fechados, e fez uma oração silenciosa, entregando sua vida ao Senhor com fé renovada. O momento de sua entrega era um fragmento do grande plano divino que o envolvia. Assim que ele emergiu das águas, revitalizado e batizado, sentiu algo mudar dentro dele. Uma onda de paz o envolveu, e a alegria inundou seu coração. Ele havia sido preenchido com o Espírito Santo, e entendia, através de sua experiência e da palavra proclamada, que Deus tinha um plano muito maior do que ele poderia imaginar. Mas, em meio a esse renascimento, uma sombra passou pelo céu claro de Jerusalém. Os líderes religiosos, do outro lado da cidade, observavam com crescente inquietação. O que estava sendo gestado ali parecia uma ameaça ao seu controle. E, enquanto Eli se juntava aos novos convertidos, a dúvida de um possível confronto começava a surgir nas mentes daqueles que resistiram a verdadeiramente reconhecer o que Deus estava fazendo. Enquanto as palavras de louvor e adoração subiam ao céu, a cena estava prestes a mudar. O plano soberano de Deus estava em movimento, e as próximas revelações seriam profundas e desafiadoras. O que Eli e os apóstolos enfrentariam a seguir selaria ainda mais a obra poderosa do Espírito Santo entre os homens, cumprindo assim as promessas que Deus tinha para a humanidade. Enquanto as vozes de adoração ecoavam pelas ruas de Jerusalém, os seguidores de Cristo sentiam uma alegria que parecia reverberar nas montanhas e se espalhar pelas terras para além do que os olhos podiam ver. Eli, agora irmão no Senhor, estava cercado por novos amigos, todos unidos pelo mesmo Espírito que os movia a glorificar a Deus. Mas a tranquilidade não duraria muito, a sombra que se aproximava carregava novas tensões. Em um canto distinto da cidade, o Sinédrio, composto por sacerdotes e líderes religiosos, começava a murmurar entre si. As palavras de Pedro, os milagres observados e a recente ressurreição de Jesus perturbaram suas almas, como um leitão solto num templo, desafiando as tradições que sustentavam seu poder. O sumo sacerdote, Caifás, convocou os membros do conselho, e o ar estava carregado de indignação. Esses homens precisam ser silenciados, disse Caifás, seu tom sombrio permeando a sala. Se continuarmos a permitir que essa nova seita cresça, perderemos nossa posição e o povo ficará sob um grande engano. Tinham lutado contra a verdade, mas não podiam apagar a luz que Jesus trouxe ao mundo. Enquanto isso,
Ele, enquanto se ajustava à sua nova vida, começou a ouvir rumores sobre a inquietação dos líderes religiosos. A cada dia, a adoração se tornava mais intensa, embora a pressão sob a viagem dos apóstolos aumentasse. Ele se sentiu dividido entre a alegria do espírito e a apreensão em relação ao que poderia acontecer. A verdade proclamada por Pedro queimava em seu interior, e, ao lembrá-la, ele compreendeu que muitos precisavam dessa mesma verdade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Naquele dia, após ouvir as advertências de seus companheiros mais experientes sobre a crescente hostilidade, ele sentiu que deveria se oferecer como voluntário para ajudar aqueles que estavam sendo perseguidos. O desafio de testemunhar sobre o que Deus fez em sua vida o impelia a um compromisso mais profundo. Com um coração cheio de fé, ele se apresentou aos apóstolos. Pedro, olhando para ele com um semblante de compreensão, disse: Você será um testemunho de Jesus, mesmo diante da adversidade. Debruçado sobre essa responsabilidade, ele teve um momento de introspecção. Ele percebeu que a libertação que ele encontrou em Cristo não era meramente para si mesmo, mas para que outros também vivessem a transformação. Mas enquanto ele se preparava para ser um mensageiro da palavra, os embates entre a luz e as trevas estavam prestes a culminar. Na mesma noite, após uma reunião clandestina do Sinédrio, os apóstolos foram confrontados diante das autoridades. O eco das portas sendo abertas ressoou como um prenúncio da tempestuosa batalha que se seguiria. Eles foram levados perante o conselho, e a atmosfera estava impregnada de tensão. Não falem mais nesse nome, ordenou o sumo sacerdote, seu olhar penetrante como um dardo. A declaração foi recebida com um silêncio pesado, até Pedro erguer-se, destemido. É mais justo diante de Deus do que diante dos homens. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 e 20. O semblante de Eli se iluminou com coragem, ciente de sua nova missão. Enquanto o Sinédrio discutia gravemente o que fazer a respeito deles, ele compreendeu que ali, no centro da adversidade, a verdadeira obra de Deus estava em movimento. As promessas de Deus estavam se cumprindo de maneira inesperada, refletindo que mesmo nas horas mais escuras, a luz de Cristo brilhava mais intensamente. A pressão aumentava, e Eli sentiu que o momento de grande revelação estava próximo. O que se seguia seria um teste não apenas para os apóstolos, mas para todos que haviam recebido o Espírito Santo. E em meio ao confronto, Eli sentiu a presença de Deus se intensificar, como um rugido de trovão sussurrando nos ventos da cidade. O plano soberano de Deus, não apenas para sua vida, mas para toda a humanidade, estava prestes a ser revelado de forma esplendorosa. Os apóstolos estavam reunidos em uma cela, suas almas pulsando com a pressão do momento. A escuridão ao seu redor parecia querer desvanecer a luz que irradiava de suas vidas. Eli, testemunhando a inabalável determinação de Pedro e dos outros, sentiu um fervor dentro de si. Dias de adoração haviam moldado seu coração, e agora, nas entranhas da tensão, ele se via chamado a se posicionar. A aclamada figura de Pedro, cujo olhar não mostrava medo, parecendo mais um leão diante de predadores famintos, fez com que Eli se questionasse: seria este o meu momento de proclamação? Ele se lembrava das palavras de Jesus: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará outras maiores do que estas. João 14:12. O impacto da responsabilidade pesada em seu peito o fez entender que a fé verdadeira exige ação. No Sinédrio, um murmúrio de indignação ecoava. Caifás, cercado por representantes da lei, buscava um caminho para desmantelar o que consideravam uma heresia. Que se faça! Que os nossos nobres legionários os levem e que se apaguem de vez essas vozes! Bradou um ancião, seu olhar cortante indicando que a desesperada defesa da antiga ordem havia ultrapassado qualquer limite de razoabilidade. Quando uma atmosfera sufocante de intimidação preenchia a sala, Pedro projetou suas palavras como armas, inspiradas por um fogo interno: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A ousadia de Pedro elevou a coragem de Eli, e embora as palavras não houvessem sido dirigidas a ele, cada sílaba sentia-se como um chamado. No controle crescente da tensão, uma voz profunda quebrou o silêncio na sala do Sinédrio. Era Gamaliel, um respeitado rabino que, embora não houvesse se convertido à fé em Cristo,
e que muitas vezes se opôs ao rebanho de Pedro, sugira a prudência. Tenham cuidado com o que farão contra esses homens, advertiu ele. Se esta obra é de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podemos impedi-la. Palavras que reverberavam não apenas entre os presentes, mas que possuíam um peso profético, ecoando através dos tempos. Ele ouvia cada palavra como se fosse o próprio eco de Deus. Era como se, ao invés de escutar a discussão sobre um caso de heresia, estivesse em um local sagrado onde a história estava sendo moldada. Sua mente se enchia de pensamentos sobre a confiança que Deus tinha em sua obra, que se estendia além da compreensão humana. O medo que permeava seu ser estava começando a se dissipar com a certeza de que o Espírito Santo estava ali, guiando cada ato, cada resposta, cada momento. Quando finalmente os apóstolos foram libertados, ele sentiu um impulso dentro de si que o compeliria não apenas seguir Pedro e os demais, mas a se tornar um imbatível portador do testemunho. O que o aguardava ainda era incerto, mas algo profundo burburinhava em seu coração, a promessa de que Jesus havia enviado o Paráclito, o Espírito da Verdade que hoje estaria com eles e em eles, capacitando-os a testemunhar. Assim, enquanto o sol se punha sobre Jerusalém e lançava sombras longas sobre os rostos dos apóstolos, ele permaneceu firme ao lado de seus irmãos, sabendo que o que viesse a seguir não era o fim, mas a continuação do grande plano de Deus. A verdade que se desenrolaria revelaria não apenas o desfecho da batalha contra o Sinédrio, mas também abriria os olhos do mundo para a salvação que transformava vidas. Mas, ao olhar nos olhos de Pedro, ele sentiu que havia mais à frente. Os ventos da mudança começaram a soprar suavemente, anunciando que não seriam apenas perseguições físicas que enfrentariam, mas um confronto direto com as forças espirituais que governavam as trevas. O reino de Deus estava em expansão. E enquanto Eli se preparava para o momento decisivo, ele ouviu claramente na confusão: aquele que se vale de mim, este será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Salmos 1:3. O plano soberano de Deus marchava adiante, e ele ansiava para descobrir qual papel lhe caberia nesse grande, misterioso ato do Senhor. As noites em Jerusalém se tornavam cada vez mais longas, enquanto os apóstolos se reuniam em oração. O peso das decisões do dia anterior ainda pairava no ar, trazendo um misto de tensão e esperança. Eli se achava no centro de um movimento que ecoava além dos muros da cidade. O Espírito Santo agia, mas ele não podia ignorar a espessura da escuridão que o cercava. Pedro liderava os irmãos em fervorosa oração, suas palavras eram como brasas que tocavam o céu. Ó Senhor, confere-nos audácia para falarmos a tua palavra com coragem. Clamava ele em sua busca fervorosa por força. A cada súplica, ele sentia a intensidade da presença divina aumentando, como um rio que se preparava para transbordar. Senhor, me usa! Eli balbuciou em seu íntimo, lutando contra o medo que tentava se aninhar em sua alma. Uma certeza crescente o envolvia: algo grandioso estava prestes a acontecer, e ele não queria ficar de fora da ação poderosa de Deus. Em meio às orações, uma nova unção se fez sentir. O vento que passava pelos cabelos dos apóstolos parecia carregar consigo a promessa de Jesus: e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. A intensificação dos sentimentos e da presença de Deus trouxe um inesperado vislumbre do invisível. Então, a terra pareceu tremer suavemente. Eli, com os olhos fixos no chão, viu as sombras sobre a parede da sala começarem a dançar como se uma luz celestial estivesse se aproximando. Ele se virou para Pedro, que ainda orava com fervor, e então, num momento súbito, algo extraordinário ocorreu. Um som como de um vento impetuoso encheu a casa. As janelas vibraram com a força de uma tempestade, mas não havia medo. O que era uma ligação íntima com o céu agora se tornava palpável e irresistível. Chamas como línguas de fogo desceram sobre cada um, incluindo Eli. Um calor intenso irradiou do alto, envolvendo-o em ternura gloriosa. Ele percebeu que, naquele instante, a promessa de Cristo se cumpria: o Espírito Santo havia descido. Falarão em novas línguas, uma voz ressoou dentro dele. Instantaneamente, Eli começou a proclamar as grandezas de Deus em um dialecto que nunca aprenderá. Sua voz ecoava, cheia de uma confiança que apenas a presença do Espírito poderia fornecer.
Ele não se sentia mais um mero seguidor, mas um emissário do reino, com a missão de levar as boas novas aos confins da terra. Os outros apóstolos se uniram a ele, cada um proclamando as maravilhas de Deus em diversas línguas, formando uma sinfonia de adoração e entrega. A multidão, que começava a se reunir confusa, pôde ouvir suas vozes e entender suas palavras. Estes homens estão cheios de novo vinho, exclama um, enquanto o outro admirava a ação de Deus. Porém, na escuridão que cercava Jerusalém, corações endureciam. A mesma autoridade que havia tentado silenciá-los estava agora gesticulando com raiva e ceticismo. Eli entendia que a manifestação do Espírito era apenas o início de uma batalha de fé e convicção, mas não temia. A verdade estava agora em suas bocas, e havia um chamado claro para continuar a obra do Senhor. Não estamos aqui para nos calar, proclamou Pedro, sua voz transbordando de autoridade. Ele se lembrou das palavras de Jesus: o mundo vos odiará, mas não temais. Ele, despertado pelo fogo do Espírito, também se sentiu pronto para enfrentar qualquer adversidade. Subitamente, uma revelação ainda mais poderosa se fez presente. Ele, sem o controle sobre suas palavras, gritou: isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. A promessa estava sendo cumprida diante de seus olhos. Os sinais estavam claros, a batalha espiritual estava prestes a intensificar-se. Enquanto ele olhava ao redor para seus irmãos, o sentimento de determinação crescia. A luz de Deus havia começado a brilhar nas trevas, e ele sabia que a obra estava apenas começando. O plano soberano de Deus desdobrava-se à sua frente e ele não podia deixar de sentir que, para cada palavra proclamada, um novo capítulo da história da salvação estava prestes a ser revelado. Ele sentia o pulsar do Espírito Santo como um coração fervoroso, batendo em sintonia com o chamado divino. Ao ver a multidão em volta, um misto de temor e expectativa permeava o ar, e os olhos de homens e mulheres se fixavam nos apóstolos, que agora eram portadores de uma nova mensagem. O impacto da devida transformação se espalhava como as chamas que dançavam sobre suas cabeças. Pedro, percebendo a confusão e o espanto que dominava a multidão, tomou a dianteira. Com um ardor que só poderia vir do alto, proclamou: homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2:22. A cidade, que há pouco ressoava em descrença, agora parava e escutava, cativada pela autoridade do pastor. Eli, ao lado de Pedro, viu rostos de incredulidade se transformarem em reconhecimento. Lembrava-se de cada momento em que Jesus os enviará e da promessa que ele fizera, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. Atos 1:08. Era como se cada palavra ecoasse não apenas na atmosfera, mas nas almas dos presentes, e Eli sentiu que a efetivação da profecia estava em curso. Então, o Espírito Santo revelou-se a Eli com um poder renovado. Uma compaixão transbordou de seu coração, levando-o a testemunhar com fervor: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. O eco desse convite ressoava nas catedrais do céu, enquanto os anjos observavam com expectativa. À medida que suas palavras se espalhavam, ele viu o impacto refletido nos rostos da multidão. Indivíduos começaram a se aproximar, quebrantados pelo peso de seus pecados e pela esperança que se apresentava. A resposta imediata da multidão era um vislumbre de uma nova realidade, onde a esperança superava a desilusão e a luz dispersava a escuridão. Porém, entre aqueles que se aproximavam havia olhares de hostilidade. Sacerdotes e fariseus, percebendo que suas posições estavam sendo ameaçadas, começaram a murmurar entre si. Eli sentiu a tensão aumentar, e um pesar começou a pesar sobre ele. O medo que havia tentado evitar se insinuava, mas uma certeza o impediu de recuar. O plano soberano de Deus estava em andamento, e a resistência não poderia prevalecer. Enquanto os apóstolos continuavam a proclamar as boas novas, uma voz retumbante rompeu o murmúrio da multidão. Um dos líderes religiosos levantou-se,
seu rosto rígido, seus olhos fulminando. Estes homens não são mais do que galileus. Como podem falar em nossas línguas? A hostilidade crescia, e Eli compreendeu que estavam enfrentando não apenas ceticismo, mas uma clara guerra espiritual. Foi então que Eli se lembrou das palavras de Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. João 15:18. Nesse momento, a armadura do temor se desfazia e a audácia divina brotava. Embora as sombras de um ataque iminente se avizinhassem, Eli sabia que estava protegido pela promessa do Espírito, que não faltaria em momentos de necessidade. Não temais, pois o que começamos hoje será testemunhado até os fins da terra, proclamou Eli, a voz vibrando com poder. E nesse ato de fé, as chamas do Espírito arderam ainda mais intensamente, como um farol guiando os que estavam perdidos na escuridão. Ali, no coração turbulento de Jerusalém, uma nova narrativa de esperança e redenção estava se desenrolando. A revelação do plano soberano de Deus se intensificava, deixando uma impressão profunda no espírito de cada apóstolo, uma convicção de que os próximos dias trariam não apenas batalhas, mas também vitórias impossíveis e resgates verdadeiramente sobrenaturais. E Eli sabia com toda a sua alma que o que estava prestes a ser revelado era um prenúncio dos maiores feitos de Deus que ainda estavam por vir, trazendo uma nova dimensão à fé daqueles que se lançariam em sua obra. A início da proclamação ardente, o céu parecia se abrir sobre a cidade. Eli sentia uma eletricidade espiritual pulsar em torno dele enquanto as palavras de Pedro ressoavam como trombetas de libertação. O povo, à medida que ouvia a mensagem sobre Jesus, não apenas se aglomerava, mas respondia com uma fome insaciável por verdade. Olhares de curiosidade e temor se cruzavam, enquanto o eco da mensagem fervilhava no coração dos que buscavam redenção. Que faremos, irmãos? Clamou um homem da multidão, sua voz carregada de um desespero sincero. Ele olhou para ele e viu no semblante uma mistura de dor e esperança. Era como se, naquele momento, o Espírito Santo estivesse desnudando a dor escondida, convidando todos a uma nova vida. Eli não hesitou. Cada um de vós, arrependei-vos. O arrependimento é a porta para a restauração, e a fé em Jesus é o caminho para a salvação. As palavras fluíram dele, como um manancial de água viva. Enquanto falava, uma convicção inabalável preenchia seu ser, revelando a essência da promessa divina. Não é só para vocês, mas para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. A multidão começou a se mover, um mar de almas quebrantadas indo em direção aos apóstolos, em busca do batismo que marcaria seu novo nascimento. O som de choro e riso misturava-se, criando uma melodia que subia aos céus, enquanto a dramática transformação em multidão se desenrolava. Mas acima da alegria emergente, Eli percebeu a fúria no olhar dos líderes religiosos. Eles sussurravam entre si, gesticulando, seus rostos tomando um tom sombrio. O vento da mudança carregava consigo rumores de tumulto, e um dos fariseus, Jessé, erguia a voz novamente: estamos testemunhando a desordem. Como pode essa seita galileia minar nossa autoridade, se nem mesmo conhecem as Escrituras? O calor da discussão crescia e Eli percebeu, em seu espírito, que aquele não era apenas um embate entre palavras, mas um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Ele lembrou-se das palavras de Paulo: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Não nos calaremos! Eli exclamou audaciosamente, seus olhos firmes como aço. A verdade que proclamamos vem do próprio coração de Deus e é um convite aos mortos para a vida. O Espírito Santo já opera entre nós, e vocês não podem detê-lo. O clamor de Eli fez o murmúrio da multidão aumentar ainda mais. Homens e mulheres começaram a erguer as mãos, clamando não apenas por salvação, mas por uma fome que os unia em uma nova aliança de fé. O poder de Deus estava se manifestando enquanto as palavras de Eli e Pedro eram como sementes caindo em solo fértil. Enquanto toda Jerusalém parecia estar à beira de um avivamento, o semblante de Jessé escureceu, e em seu olhar, ele viu uma determinação sombria. Ele sussurrou para um dos seus aliados, que rapidamente se afastou, desaparecendo na multidão.
Aquela ação subitamente inquietou Eli, sabendo que as forças espirituais que lutavam por seus corações estavam em alta voltagem. Então, entre aquele fervor sagrado que ressoava como uma sinfonia celestial, Eli sentiu a presença do Espírito Santo mais intensa do que nunca. Uma glória divina começou a rodopiar ao redor dele, como um redemoinho de amor e luz, e Eli compreendeu que essa batalha espiritual estava apenas começando. O que isso significava para o futuro da igreja? O que estaria por vir, enquanto as sombras da resistência se tornavam ameaçadoras? Eli sabia que a soberania de Deus estava se desenrolando diante deles, e que um teste monumental estava a caminho, um teste que não apenas moldaria o caráter da igreja, mas também revelaria a extensão do plano divino. Preparai-vos! Eli admoestou a multidão. Porque o que se aproxima não é apenas uma prova, mas o cumprimento glorioso das promessas de Deus. E enquanto as chamas do Pentecostes ardendo na vida dos crentes, o céu ecoava um tremor de expectativa. O que estão os corações prestes a experimentar à medida que a história sagrada se desenrolava? A resposta estava à porta, e a revelação do plano soberano de Deus se aproximava, como a aurora que irrompe a escuridão da noite. Enquanto a multidão vibrava em fervor, ele experimentava uma sensação de pressentimento. A presença esmagadora do Espírito Santo fazia os corações pulsarem em uníssono, mas uma sombra de apreensão pairava no ar. Ele contemplou a apaixonada busca pela liberdade, mas sabia que o caminho da fé era frequentemente pavimentado por desafios atuantes e resistência do mundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele lembrou-se das palavras de Jesus, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. O chamado convidativo parecia mais do que um simples convite, era uma promessa interligada com os sofrimentos da alma. Naquela atmosfera eletricamente carregada, um silêncio repentino caiu sobre a multidão à medida que Eli se preparava para orar. Enquanto os olhos se voltavam para ele, a agitação momentânea fora substituída por uma expectativa reverente. O Senhor está entre nós, Eli proclamou, sua voz ecoando forte e clara. Se houverem aqueles feridos pela dúvida ou pela condenação, neste momento, a misericórdia de Deus está disponível a vós. Nesse instante, Jessé, o fariseu, retornou à cena, seus olhos ardendo com hostilidade. Avançou entre as fileiras, e seu tom sarcástico atravessou a multidão. Este homem está incitando um motim contra nossas tradições. Não é suficiente que desgoste o templo com seus falsos ensinamentos? Ele busca declarar que todos podem ser justificados sem a lei. O clamor de Jessé causou uma comoção, os ânimos da multidão começaram a se agitar novamente, os murmúrios crescendo como ondas. Fui enviado para proclamar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos e dar vista aos cegos, ele respondeu, sua voz ressoando com firmeza. Não pelo desprezo da lei, mas pelo cumprimento daquilo que a lei prenunciava. Cristo é a profundidade da sabedoria de Deus, e Ele é nossa esperança. O murmúrio da multidão tornava-se um crescendo de animação. Enquanto Eli prosseguia, a luz de esperança começava a brilhar novamente nos rostos aflitos. Como um maestro que sente a sinfonia crescendo, ele olhou para Jessé, sentindo a hostilidade transbordar. E a batalha espiritual parecia intensificar-se, caminhando para um clímax. Não temais a quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, Eli disse, a sabedoria de Deus fluía através dele em meio à tempestade. Temei, antes, aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, Mateus 10h28. O coração da multidão começou a pulsar em um ritmo fervoroso, aquela palavra de encorajamento estava criando raízes. Mas Eli sabia que algumas sementes caem entre espinhos. Ele percebeu que as raízes do conflito eram profundas, e que um confronto direto se aproximava. Jessé, exasperado, reagiu com acirramento, fazendo com que aqueles ao seu redor conturbassem a alegria em um murmúrio de ressentimento e dúvida. Eli se afastou momentaneamente, buscando a diretriz do Espírito. A luz divina pairava sobre ele, e uma visão o envolveu, uma multidão de corações se erguendo em adoração aos pés de Jesus. Aguardai, fiel povo do Senhor, pois vós sois o povo da promessa. E o que virá não é meramente um desafio, mas a manifestação do poder de Deus. Então, como num acorde celestial, a terra sob seus pés começou a vibrar.
Um forte vento soprou, e chamas como de línguas de fogo desceram, cravando-se sobre as cabeças do povo. O Espírito Santo invadiu aquele espaço sagrado, levando cada um a expressar em alto e bom som a grandeza de Deus. Era como se cada coração se tornasse um templo, batizado com poder. Escutai! O que vós testemunhais agora é a profecia que se cumpre, e o que está por vir ainda mais grandioso. Ele gritou, a alegria e a angústia entrelaçando-se em sua voz. E assim como a chuva traz renovação, é isto que o Senhor realizará em nosso meio. E enquanto o Espírito se movia como um rio, a multidão, em sintonia com ele, passou a exaltar e glorificar a Deus. Jessé, contudo, sentia-se perdido, devorado por uma ira que não podia conter. A batalha se tornava cada vez mais visível entre os que se voltavam para o Senhor e aqueles que resistiam. Naquele exato momento, Eli recebeu uma revelação que ecoou em seu espírito. O próximo passo do plano divino estava prestes a se desvelar, como as nuvens prestes a despejar bênçãos. Guardai-vos! Porque o que está por vir não é apenas uma demonstração do poder, mas um chamado à transformação. Pois o que se aproxima revelará a verdadeira face do testemunho, uma igreja que não poderá ser contida. Atento ao que estava por vir, Eli sentiu a poderosa mão de Deus direcionando seus passos em meio ao riso e às lágrimas, e compreendeu que aquele era só o início do cumprimento glorioso da promessa divina. O que ocorrerá a seguir não só mudará Jerusalém, mas impactará as gerações vindouras, e toda a terra ouvirá das grandezas do Senhor. Ele olhou em volta, e viu o fervor da multidão pairando no ar como uma nuvem de expectativa. O som das vozes se entrelaçava num coro de adoração, mas para os que ainda estavam cativos pela dúvida, a presença do Espírito Santo era tanto uma bênção quanto um desafio. A ira de Jessé não passava despercebida, seus olhos faiscando como se carregassem uma sombra mais profunda que a mera resistência à nova mensagem. Fundamentalmente, Eli sentia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Ele sabia que as provocações de Jessé não eram apenas palavras vãs, mas manifestações do espírito da lei que buscava controlar a liberdade que Cristo trouxe. Eli lembrou-se das palavras do Senhor: quem é do lado de fora não pode entrar a não ser que seja chamado. João 10:16. E assim, a sua alma clamara em busca da redenção até mesmo para aqueles que se levantavam contra ele. Com fervor, ele ergueu as mãos, clamando: irmãos e irmãs, levantai vossos olhos para o alto. Não temais. A dádiva do Espírito é um dom que se oferece a todos que creem, até mesmo a vocês, que se sentem perdidos nas tradições. A nova aliança foi estabelecida, e a graça de Deus sobrepuja a lei. As palavras reverberaram pelos corações aflitos, e Eli viu algumas faces se iluminarem. Mas Jessé não se deixou abalar. Ele clamou com uma voz alta, que rasgava a atmosfera espiritual: ele é um herege. Um homem que prega um evangelho que distorce a verdade. O que dirá Moisés quando for confrontado com tais ensinos? Sua desafiação ecoou, com um tom cortante como uma lâmina. Logo, a multidão se dividiu entre aqueles que estavam dispostos a ouvir Eli e os que seguiam a voz do fariseu. Um silêncio pesado surgiu, e Eli sentiu a tensão na atmosfera. O poder do Espírito continuava a se mover, mas o espírito da contenda também estava presente. E neste momento de estagnação, Eli se lembrou da história de Elias no Monte Carmelo, quando o fogo do céu desceu e mostrou a todos que o Senhor é Deus. 1 Reis 18:37. Assim como Elias, eu digo, o Senhor é Deus. E se houver entre nós o verdadeiro adorador, ele se manifestará. A multidão começou a murmurar, a expectativa crescendo mais uma vez. Eli tomou um fôlego profundo, buscando alinhamento com a voz que ecoava em seu espírito. O que será necessário para crerem? Não é pelo poder que eu trago a vocês, mas pelo poder daquele que me enviou. Ao proferir isto, um arremesso de vento atravessou a multidão, envolvendo-os, enquanto as pessoas começavam a se mover, atraídas pela presença transformadora de Deus. Nesse momento, uma jovem no fundo da multidão, que há muito se sentia sobrecarregada e aprisionada por pecados e incertezas, começou a chorar. Ela prostrou-se, e seu clamor subiu como uma súplica às alturas. Senhor, eu creio. Liberta-me.
A essa altura, a atmosfera se tornará elétrica. Eli começou a orar em alta voz, e logo outros se juntaram a ele, clamando ao Senhor não apenas por libertação, mas por transformação. O Espírito Santo se movia poderosamente, e ali mesmo, a fé daquela jovem foi como um sinal do que estava prestes a acontecer em toda a cidade. Jessé, incapaz de suportar a cena que se desenrolava, sentiu o desespero tomar conta dele. Ele nunca soubera que aquilo que ele buscava destruir poderia se converter em uma onda avassaladora de fé. Estai alertas! Isso não é mais que um engodo! Ele bradou. Mas seu discurso se tornava cada vez mais fraco perante a presença do Espírito. Eli levantou a cabeça, olhando para o céu, e a visão que teve anteriormente ressoou em sua mente, a grande multidão adorando a Deus. Assim como em atentes dias de outrora, o Senhor buscará os que são seus, e serão trazidos ao conhecimento da verdade. E é isto que o Senhor me revelou. Haverá nova unção e um derramar sobre aqueles que obedecem, e a transformação da terra se aproximará. Assim, mesmo enquanto a resistência se manifestava em Jessé, Eli sabia que a batalha estava em seu auge, e que aquela manifestação da presença de Deus era só um vislumbre do que ainda estava por vir. Assim diz o Senhor, o que está por vir não é apenas um movimento, mas a plenitude do seu plano, uma colheita abundante de almas que clamarão pelo seu nome. Preparem-se, porque o verdadeiro avivamento se aproxima, e com ele, a revelação do reino. A multidão, antes dividida, agora se tornava uma aliança de adoradores, e algo grandioso se aproximava. Eli, com o coração pulsando de expectativa, sabia que havia um novo encontro com a glória do Senhor prestes a ser revelado, que os deixaria em choque e reverente admiração. E enquanto isso, Jessé, consumido pela ansiedade, não imaginava que sua resistência era a ponta de um plano maior que Deus havia preparado para o avivamento perpetuado. A atmosfera em Jerusalém estava carregada de um fervor que desafiava as barreiras do medo e da dúvida. Eli, agora completamente envolvido pela ação do Espírito Santo, percebeu que a multidão se tornava mais que espectadores, eles estavam se tornando participantes ativos de uma obra que transformaria não apenas suas vidas, mas a história da própria cidade. Os aplausos e gritos de adoração ecoavam como um hino vibrante, ressoando nas paredes do templo. No entanto, a tensão pulsava sob a superfície. Jessé, o fariseu decidido a derrubar o que ele chamava de heresia, olhava com uma hostilidade crescente, seu coração endurecido em oposição à verdade que estava sendo revelada. Eli, percebendo a manifestação da resistência de um espírito religioso, sabia que o inimigo estava determinado a apagar a luz recém-descoberta. Ele recordou as palavras de Jesus, que advertiu sobre os sinais dos tempos e da luta entre o bem e o mal. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Com essa lembrança, ele viu a função de sua missão renascer com um novo vigor. Povo de Deus! Este é o momento. Clamai ao Senhor com toda a vossa força. O que está por vir não se limitará apenas a estes dias, mas se estenderá a todos os que crerem. Suas palavras saíam como flechas certeiras, atingindo os corações que buscavam a liberdade. Então, um silêncio profundo tomou conta da multidão. Olhos se voltaram para Eli, que agora falava com uma autoridade que não era dele, mas do Espírito Santo que o enchia. Quando o Espírito Santo desce sobre vocês, não é somente para a glória de Deus, mas para que cada um de vocês possa experimentar a transformação total. A liberdade é a promessa, e a coragem é o testemunho que devemos carregar ao mundo. Enquanto falava, uma multidão de novos crentes começava a se levantar, resoluta em sua fé, buscando não apenas a salvação individual, mas a redenção coletiva. O avivamento começava a tomar forma e os testemunhos surgiam, cada um como uma chama de fogo que se acendia no coração das pessoas. Jessé, percebendo que havia perdido o controle sobre a situação, levantou-se, furioso. Não permitiremos que esta nova mensagem destrua nossas tradições. A hostilidade em sua voz reverberava, mas ele respirava fundo e confiou na presença do Espírito que o fortalecia. As tradições não podem substituir a revelação de Deus. Se permanecermos na verdade, nós seremos libertos. Nesse momento, Eli se viu de pé, enfrentando não apenas Jessé,
mas a ideologia que tentava separar o povo de Deus da liberdade que Jesus comprará com seu sangue. Ele exclamou: Moisés nos deu a lei, mas Cristo nos trouxe a graça. Isso não é uma troca, é o cumprimento das promessas divinas. A palavra ressoou entre o povo, e muitos começaram a erguer as mãos em rendição, clamando pela promessa da nova aliança. À medida que a multidão se movia, ele observou o temor se dissipa naqueles que antes duvidavam. Uma mulher que estava entre os ouvintes finalmente se encaminhou para a frente, suas lágrimas caindo e seu coração aberto. Eu quero essa liberdade. Eu quero essa graça. Eli, sem hesitar, caminhou até ela e a abraçou, suas palavras suaves, mas poderosas. Este é o momento. Levante-se em fé e receba o que Deus promete a todos que se achegam a Ele. Em nome de Jesus, receba a sua libertação. E quando ele orou, uma onda do Espírito se moveu, tocando-a de uma maneira tão profunda que todos ao redor sentiram a intensidade do ato sagrado que se desdobrava. O que isso significava para a cidade de Jerusalém? O que aconteceria quando cada um começasse a dar testemunho de suas experiências? Ele compreendeu que o plano de Deus era mais vasto do que sua mente poderia conter, e o próximo passo do Senhor se aproximava. À medida que os novos crentes se juntavam ao coro de adoração, Jessé, determinado a não ser derrotado, murmurou entre os que continuavam com sua resistência: Isso não pode continuar assim. É uma ameaça ao nosso poder e controle. Relutância e medo estavam em sua voz, mas Eli percebeu, no âmago do seu ser, que cada palavra da revelação estava sendo tramada, não pelos homens, mas pelo próprio Deus que se exaltaria em meio à escuridão. Enquanto a atmosfera vibrava, ele estava convencido de que esta era apenas a introdução à batalha espiritual em curso. Ele viu a luz do Espírito Santo iluminar aqueles que estavam cativos, e o plano soberano de Deus estava se desvendando de maneira explosiva, levando todos a um clamor por salvação e renovação. Como o Senhor prometeu, esse é apenas o começo. O avivamento que testemunhamos agora se expandirá para além das fronteiras de Jerusalém. Eli exclamou, sentindo uma onda de confirmação dentro dele. A batalha estava se intensificando, mas a vitória já era assegurada. E à medida que um novo movimento de fé se levantava, ele sabia que o que estava prestes a ser revelado não apenas mudaria a vida dele, mas transformaria o mundo. A verdade viva de Deus estava emergindo no meio do conflito, e ele estava pronto para descobrir o desfecho grandioso do plano soberano do Senhor.